Na Nuvem está no ar e hoje nós queremos falar de um assunto muito relevante. E aí, Giba? Nos tornamos pais. Nossa vida acabou? Mas nos tornamos mesmo? E aí? Fica ligado e roda a vinheta. Nos tornamos pais, gente, e agora? Será que a minha vida acabou? E agora, Giba? Mas a gente se tornou pai, a gente não se tornou. E aí? Sabe uma dúvida que eu tenho? É sério, é porque assim, ó, a mulher fica grávida e aí sempre quando o casal vai contar, eles dizem engravidamos. Mas não é só a mulher que ficou grávida? Não, Estamos Giba. grávidos. Eu penso a barriga do cara crescendo, Crescendo, sei lá. eita. Não, na realidade, Giba, as mudanças fisiológicas acontecem no corpo da mulher, mas isso As que mudanças acontece... o quê? Fisiológicas. Acontece no corpo da mulher, mas isso impacta o casal no todo. Gente, hoje nós queremos conversar com um casal maravilhoso, que é o André, a Tabita e a Nathalie também. Seja bem-vindo, André, seja bem-vindo, Tabita, e seja bem-vindo, Nathalie, não é Nathalie? A Nathalie tá até com uma florzinha no Olha ali, cabelo. linda. Meus amigos, sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Ai, prazer ter vocês aqui. Então, gente, não foi eu e o Giba que se tornou pai. Ainda! Espere para ver. Daqui 9 meses. Não, tô brincando. Não sabemos, tu está? Não sei, Deus sabe. Gente, ó, e o programa de hoje, nós queremos falar, então, sobre alguns aspectos da maternidade, né, Nathalie? Acho que a Nathalie tá querendo um irmãozinho já, Nathalie, ou não? Quer brincar, sair correndo por aí, é mesmo? Gente, eu tenho... Na nossa família, às vezes, a galera jogava um terror pra gente. Uma pressão. Porque mais ou menos assim, ó, vocês, quando tiver filho, vocês vão ver, vocês nunca mais vão dormir, vocês não terão mais vida, vai ser horrível. Eu digo, então eu não quero ter filho, né? Sei lá, nunca mais vou dormir na minha vida. É isso mesmo, a gente não dorme mais. A gente conta a verdade, ou a gente tenta, não acaba com o sonho deles. Pode falar. Bem, eu acho que assim, essa parte do sono, né, pega muito para os dois, mas principalmente para a mulher. A mulher, no início do processo, principalmente depois que nasce, né, a mulher realmente quase não dorme, né? Mas assim, a vida se transforma, né? Tem essas partes negativas, né? Fica mais cansado, no início é muito difícil, é muita pauleira, mas assim, depois de um tempo a gente consegue ir se adaptando à nova rotina, né? A vida muda e a gente se adapta a ela e a partir do momento que a gente consegue traçar assim, algumas estratégias para burlar todas essas dificuldades que aparecem, a vida fica assim, para mim pelo menos, acho que para a Tabita também, a vida fica melhor, né? Hoje estamos mais felizes do que antes. Gente, uma vez a gente foi visitar um casal e a gente estava na sala desse casal e a criança, ela não parava um minuto. Mas assim, não é que nem a Nathalie que tá direitinho, que pode brincar, não tem problema. Mas a criança, ela queria atenção o tempo inteirinho. Tipo, a gente ficou lá 2 horas. As 2 horas a gente não conseguiu conversar porque era o tempo todo só atenção para a criança. Vocês acham que varia de criança para criança? Vocês têm tido essa experiência? Porque às vezes eu fico assim, será que os nossos filhos também, a gente não vai ter paz nunca mais? Como é que é? E aí? Eu acho que varia muito de criança para criança mesmo, né? Cada personalidade, cada criança de um jeito. Nathalie, ela gosta de ser o centro das atenções, né? Aí quando não é, fica tentando chamar a atenção para ela. Talvez isso mude quando tiver outro filho, né? Vamos ver. E qual que foi a primeira palavra que a Nathalie aprendeu? Uma mãe. Não, seria muito injusto se fosse papai, né? Porque às vezes tem essa reclamação. Eu tentei fazer que fosse papai, né? Tá, mas me ajuda aqui, porque a gente tá 10 anos casado e a gente não tem filho ainda. Mas me ajuda a gente não se assustar tanto. Embora a gente vai se assustar, eu acredito eu. Vou lá, tenho minhas 7 horas de sono interruptas. A não ser quando os vizinhos estão incomodando. Aí a gente dorme tranquilo, a gente sai a hora que a gente quiser.
Aí a gente tem um cachorrinho, mas o cachorrinho a gente deixa trancado lá. Eu não sei se filho dá pra deixar trancado assim, como é que é também. Tem esse negócio de o filho poder deixar comidinha lá prontinha e deixa trancado. Isso é legal de vez em quando. Tá, aí a gente vai e faz as nossas coisas. Até o nosso momento de marido e mulher, vamos dizer assim, mais íntimo, né? É o nosso tempo. E quando tem filho pequeno, em que momento que vocês dizem assim, não, agora a gente vai descansar? Quando morre? Como é que é? Ai, que horror, Diva! Isso aí, assim, igual eu falei no início, né? No início do processo a gente fica muito assustado, porque realmente a gente deixa de fazer tudo, assim, né? Primeiro mês, segundo mês, é assim, é uma loucura. Mas a gente consegue se adaptando, né? Vocês vão ver, quem não tem filho ainda, tem momentos que a criança, assim, ela começa a aprender a dormir sempre nos mesmos horários. E tem uma idade que vai pra escolinha também. Aí vai ter um momento que ela vai estar na escolinha, então assim, tem os momentinhos de folga que a gente usa muito. Lá em casa, a Nathalie, por exemplo, depois do almoço, ela dorme geralmente, né? Então a gente sabe que aquele momento ali a gente pode tirar para fazer alguma coisa, né? O horário dela de dormir é mais ou menos 8 horas, 8h30 da noite. A gente sabe que a partir daquele momento ali também, a gente consegue fazer alguma coisa nós dois juntos. Ela vai estar no berço lá dormindo e a gente pode estar junto nós dois também, né? Então a gente vai se adaptando, né? Isso é um processo, né? Hoje, assim, quando ela fez 1 ano, a gente não tinha se adaptado a muita coisa ainda. Hoje ela já está com quase 2, a gente já se adaptou a muitas dessas situações. Né? E ambos vocês dois são autônomos, né? As profissões de vocês são autônomos, né? O André como personal, a Tabita como arquiteta. Me fala um pouquinho, né, Gil? Fala pra gente como é que foi conciliar essa vida profissional com a maternidade e a paternidade em meio a todas essas mudanças. Não, primeiro eu tô brincando sozinho aqui, não sei se vocês notaram. Eu sentei pra tu vê como me deixou no vácuo. Tu vê? Ô, Natália, vem brincar comigo aqui, ó. Aonde que se bota essa pecinha? Onde põe? Eu tenho que aprender. Aí, ó, viu? Isso! Ó, mostra pra ele. Ó. Vai treinando, Giba. Então, a vida nossa, assim, muda muito, mas não pode parar, né? A vida continua, a gente tem que continuar trabalhando. E nós dois, como autônomos, né? A gente não é diferente de todas as outras pessoas que precisam trabalhar também. Então, a gente se adaptou, né? Na nossa rotina. O André trabalha, por exemplo, de manhã e aí de tarde ele fica com ela para eu trabalhar. E aí, assim, a gente se adapta, né? De acordo com a demanda, como autônomo, às vezes muda, né? Alguma demanda diferente, mas... basicamente, a gente vive uma coisa que a gente já vive no nosso casamento, que é cumplicidade. Uau. Cumplicidade no casamento. É um apoiando o outro, um ajudando o outro quando precisa. E não só a gente ter aquele negócio de a mãe tem que ser o principal papel na vida da criança. Não, os dois são tão importantes para a criança, né? Não só a mãe tem que ser o principal nesse momento. Eu acho Legal. que o fato de ser autônomo eu acho que é até um ponto positivo nesse aspecto, porque a gente consegue fazer nosso horário, né? E eu acho que uma pessoa que trabalha para uma empresa não tem muita opção, né? Ela trabalha aquele horário ali, e o patrão não vai querer saber se ela tem filho ou não, é aquele horário, né? Então, acho que nesse aspecto foi até bom nós dois sermos autônomos hoje, né? Acho que a gente conseguiu... Uma vez eu ouvi assim, não é os pais que entram no ritmo das crianças, é a criança que vai entrando no ritmo dos pais. Isso, na prática, é mais ou menos isso mesmo? É verdade? Ou é um equilíbrio, vai se adaptando? Eu acho que, assim, muitos não vivem isso, né? Deixam a criança dominar. E aí você perde o seu ritmo, a sua rotina, porque você quer fazer tudo do jeito dela. Porque se deixar, você que domina a gente, assim, de um jeito inacreditável. Tudo na hora dela, do jeito assim? dela cheio de vontade. E assim, em vários momentos a gente teve essa dificuldade, né? Disso que o pastor falou. Da criança se adaptar ao nosso ritmo, né? Tem dia que é muito difícil, mas é um processo que a gente tem que ir trabalhando. O ideal é que todo mundo faça com que a criança se adapte ao nosso ritmo, né? E não ao contrário, porque quando é o contrário, a gente conhece casais que a gente vê que é o contrário, assim, aí o filho passa a ser um peso, né? E não uma bênção. E a questão de saúde mental, eu acho também, né? Para a família, a gente saber qual é o papel de cada um dentro da família, né? O papel dela é de ser filho, não de ser a manda-chuva do lugar, né?
Então, assim, a gente precisa entender que não é fácil. Aham. Porque, assim, é uma coisa eu te falar assim, você vai e faz assim. E outra coisa é você viver. Não é fácil. Verdade, Essas crianças são cheias de vontades, mas a gente precisa disciplinar, educar, né? Para que elas possam, a gente possa viver em harmonia. E quando a gente fica feliz também, sabe? Quando a gente consegue cumprir esse papel bem, a gente consegue educar ela melhor. E isso reflete até mesmo na educação dela. Aham. Não sei se vocês viram, recentemente saiu um vídeo que viralizou nas redes sociais. Muito legal, uma menina estava participando do programa junto com a mãe dela. A gente vai soltar esse vídeo aqui. Será que a Nathalie, mais ou menos em casa, acontece isso também? Vamos ver, Vamos ver gente. esse vídeo. Ahí está, súbete a mi moto. Giovanna en pleno con la. ¡Oye, oye! ¡Agárrala! Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy Tengo bien, freno, Giova. Y aprieta. Es una genia. Pero pará. Muy bien los esta frenos de chica- Sandra. Esta chica es. Pero pará, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo te perdiste a manejar una moto? No. No, pero pará. Muito bom, a cara dele, porque isso, a criança ali, na inocência dela, tava em cima da moto, mas do nada ela pega. Essa é a cara da Nathalie também. E criança é assim, quando a gente menos é assim. espera, eles agem, né? A Nathalie já aprontou alguma dessas, deixassem vocês muito envergonhados, tipo assim, a gente não estava esperando essa reação dela, foi mais ou menos assim, é muito engraçado, foi mais ou menos assim, ela tá fazendo alguma coisa e do nada pronta. Eu acho que situação envergonhada eu não lembro, não. É mais assim. E esse exemplo que você deu da gente estar com alguém e ela não deixar a gente conversar, e dela mexer em alguma coisa e fazer uma pirraça, isso já aconteceu, né? Mas numa situação dessa ainda não. Ainda não. Acho que ela ainda tem 1 ano e 11 meses, então tem muita coisa para viver ainda Tem pela muita frente. coisa ainda, né? E menina realmente é mais calma que menino? Nossa, isso aí é um mito, viu? É mito? Nossa, não Isso tem é nada mito. disso. Não, mas ó, que Gente, princesinha olha ali. Vocês acham que ela incomoda? Graças a Deus. A gente ficou o dia inteiro falando pra ela, ó, nós vamos conversar hoje com o pastor, você vai ficar calada e quietinha. Ela Ai, ó, que mentalizou. princesa. Sabe o que é legal que a gente fica olhando vocês? É que vocês nos inspiram. Para sermos verdade. pais mesmo, vocês nos inspiram de verdade. E porque vocês estão ali trabalhando com a gente, né? Cuidando dos jovens adultos, cuidando de outros casais, estão na rotina e não deixam de estar junto, né? A gente fez um momento de oração esses dias e vocês estavam junto ali, junto com a gente, reunião, célula, o tempo todo junto. E a gente vê, às vezes, quando o casal ele tem filhos, eles tendem a se afastar da igreja e parece que a culpa é disso, é de ter filhos, se afasta mesmo das coisas. O que vocês têm como dica para nos dar, para mim e para a Ari, porque a gente também tem a vida muito ativa com a igreja local, com a nossa vida ministerial, com os programas. O que vocês têm, assim, para nos incentivar? Então, eu acho que a vida, depois que a gente tem filho, né? Quando a gente entende que o nosso papel é de criar nossos filhos para que eles possam ser sal e luz nessa terra, a gente tem que entender que tudo que a gente faz vai influenciar o futuro deles. E a gente já falou aqui que nada pode impedir a gente de fazer as coisas. A gente não vai deixar de ir no culto porque está com criança pequena, já vai com a Nathalie no culto desde pequenininha, né? E a gente não deixa de ir nas reuniões, na reunião de oração, nem nada, gente. A gente sai com a Nathalie, com a turma da igreja, não deixa de fazer nada por causa da Nathalie. Ela precisa entrar mesmo no nosso mundo, né? Entender que ela faz parte do nosso mundo e se adaptar a ele. E a Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão de um valente, né? E pra gente entender isso, quanto mais a gente puxa a flecha para si mesmo, mais ela vai para longe. Então, quando a gente ensina a criança o caminho do Senhor, aquilo que a gente vive verdadeiramente com Cristo, ela vai entender não porque a gente fala, mas pelo que a gente vive. Por isso que é muito importante ela estar com a gente em tudo que a gente faz. Verdade. A gente tem alguns exemplos assim que nos davam,
que era mais ou menos assim, tudo que vocês fazem agora, vocês não vão poder fazer mais. Essa vida agitada que terrorismo. vocês têm, né? Ficavam botando o terror nosso. E a gente pensava, não, ok, que muita coisa vai mudar, né? Vai ter toda uma adaptação, mas Uma eu acho que eu não vou reorganização. deixar... eu acho que a criança vem para somar nos nossos sonhos, mas não para deixar completamente de lado. Já teve um ensaio de teatro que a gente foi, que a Nathalie estava dormindo e a gente leva ela com a gente para os ensaios. E a gente não tinha onde colocar ela no chão, assim. A gente juntou nossas blusas de frio, fez um cantinho ali para ela, deitou e ficamos lá, ensaiando teatro. Então, assim, nada impede a gente de fazer nada, principalmente para Deus, porque senão a gente está colocando a criança acima de Deus, né? E Deus tem que ser o centro da nossa vida e não a criança. E colocando a criança acima do casal também. Acima do casal. A gente também, isso que você falou, a gente tiveram pessoas, quando a gente estava pensando em ter filho, que fizeram esse terrorismo com a gente, que só contavam pra gente a parte ruim, como se a gente fosse ter que deixar de fazer muita coisa, né? E a gente acaba acreditando, né? A gente acha que depois que vai ter filho, quando a gente começa a pensar, a gente acha que a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas, né? A gente já chegou a conversar sobre isso, né? Mas uma coisa legal é que a criança, ela aprende muito rápido e se a gente souber ensinar e tiver paciência, ela aprende. Né? Então, se você tiver aquela força de vontade, paciência para ensinar, para mostrar que está errado, faz de novo, ela aprende. Então, por exemplo, a Nathalie já aprendeu que vai para o culto e quando a gente está arrumando para ir para o culto no sábado, ela já sabe, ela fica culto, ela fica feliz, ela já começa a falar dos amiguinhos, ela fica perguntando cadê os amiguinhos que ela vê na igreja. Então, assim, no início, ela não sabia, chorava muito, mas hoje ela gosta de chorar. Vocês veem ela que ela fica dançando, corre para tudo que é lado, então ela gosta. Ela já serve, né? Fica na recepção, recebendo o povo. Então ela aprendeu. Então, assim, não foi fácil ela aprender, mas ela aprendeu. É claro que nem tudo a gente vai conseguir fazer da mesma forma que a gente fazia antes, né? Hoje a gente, por exemplo, quer fazer um passeio, uma viagem, né? Por exemplo, tem um lugar que a gente olha que tem um passeio de quadriciclo. Não dá pra ela ir num passeio de quadriciclo, né? Mas tem outras coisas que dá pra ela fazer. Dá pra gente ir pro mesmo lugar, fazer outras coisas, né? Tem coisa que a gente tem que olhar a segurança dela, né? Mas, enfim, a vida não é como se tivesse acabado nossa vida e só ela que tem vida, não, né? Uau! O que vocês acham foi mito? Que falaram pra vocês. Falar pra vocês, vai acontecer isso quando vocês... Aí passou e vocês disseram, não foi bem assim, não. Mito que eu gosto de lembrar é... Vocês já viram que tem muito blogueiro que fala de filho, que fala de alimentação do menino, de criação. Então, uma coisa que é legal todo mundo saber é que quando você vê uma criança fazendo pirraça, que você fala, meu filho não vai fazer isso. Isso é um mito, que vai fazer isso. Se você não ensinar... Ele não vai ficar no celular. Vai. Se você não tiver paciência para ensinar ele que pirraça é feio, não tá certo, é errado, ele vai fazer e vai fazer cada vez mais. A Nathalie faz e a gente sempre chama atenção e ela tá sempre repetindo, né? Então tem que ter paciência. A gente vai desistir? Deixa ela fazer pirraça. Não. Então, talvez você vê um menino mais comportado, às vezes faz parte já da personalidade dele ser um pouquinho mais quieto, né? Mas a maioria das crianças vai querer fazer pirraça e quando você vê, a culpa não é do pai, né? A não ser que ele não esteja chamando atenção e educando, mas... Pode ser que a culpa também seja de alguns pais que... Não, mas isso que eu tô falando, a não ser que seja algo que o pai não tá corrigindo, mas sempre tem, né? E tem aquelas questões também da alimentação, como se fosse muito fácil dar comida pro menino. Eu lembro que quando a gente tava grávida, a Tabata assistia muito o pessoal lá da... Como é que é o nome daquele negócio de pegar com a mão? Aquela alimentação de pegar com a mão lá? Finger food? Não, aquele estilo de alimentação que você fazia lá, que tinha uns pedacinhos. Que é isso, amor? Deu bronca. Que eu te falei mal depois, né? Que a nutricionista incentivou a fazer. Ah, Masterchef, não? Nossa, não. Super Nani? Corta isso aí. Tanta coisa foi lida, né? Eu não sei, gostava. Beber alguma coisa. Eu gostava de Socorro. BLW. Ah, BLW. Tem uma BLW, modinha do BLW aí, que é como se fosse assim...
é o BLW que é certo, é bom, tem que ser. Ô, a gente tentou com essa menina. Que isso? Era uma casa, ficava uma bagunça Era com esse comida até no BLW. teto. E a gente Que era demorava. comer com a mão? Comer com a mão? A criança que vai. Ela É tem uma que moda sentir nova a que fala que comida. hoje em dia você não pode dar comida na boca da criança mais. Então a criança ela precisa pegar a comida sozinha. Você tem que pôr ela na cadeirinha, põe a comida lá e ela pega com a mão e vai sentindo as texturas da comida. E a gente, assim, estudou muita coisa, assim, né? Na teoria, que quando a gente foi viver na prática, a gente Opa, não viu que não acontece era tão igual. Que, simples tipo, assim. dando a comida pra ela, a gente gastava 1 hora. Acredite, 1 hora pra ela comer. Que é rápido. O BLW demorava o dia inteiro. Ficava lá Só na função disso. E ela- ainda sujava Aí- tudo. Não, e ela ainda selecionava. Ela teve semana que ela comia só o arroz. Aí tinha uma semana inteira que ela comia só o E feijão. pegava um grão por grão. E aí, grãozinho, e às vezes só carne. Aí a gente, meu Deus, a gente ia na pediatra e falava assim, nossa, essa menina vai morrer, que ela só come arroz. Desespero, E assim, é um mito de que, primeiro, você achar que criança vai comer bem é questão de educação. Não é, é questão de, às vezes, até personalidade também. Tem criança que come super bem, tem criança que tem muita dificuldade de se alimentar, né? E outro mito é esse, de a gente ver muita coisa na teoria que funciona de uma forma, mas na prática a gente vai ver que é muito diferente. Na teoria tudo é muito fácil. Eu tenho outro mito bom também. Do parto, que o parto vai ser o parto da princesa, gente. Parto não tem nada de De princesa. tem nada. O parto é terrível. É um negócio assim. Não assusta a área, Porque as blogueiras ficam lá, que o parto, aquelas luzinhas piscando, e a mãe com a cara boa. Mas é um negócio assim. É porque tá em alta agora uma moda que fala que tem o parto sem dor. Oh, meu Deus. E aí eles falam Existe que isso? a questão de liberar a Se essa mulher estiver ocitocina. desmaiada. Que aí, e aí eu fui meio que no meu parto, assim, eu fui meio que acreditando em tudo isso, sabe? É só liberar muita ocitocina, dançar, Foi na cantar. banheira também ou não? Não. Não, também não. Mas aí, na prática, tudo é muito diferente. Não existe parto sem dor, gente. Isso aí é impossível. É um mito, mas vai dar certo. Assim, Ai, meu Deus. você No tem que se final tudo dá preparar, certo. claro. Não, vai dar certo. Não que vai dar errado, né? Segura minha mão. Gente, eu Mas acho é que difícil. se eu estiver ali junto, eu desmaio. A Ari disse assim, ó, tu precisa estar junto comigo no parto. E eu vou estar, mas não sei se eu vou estar acordado. Eu vou estar. O dia que tiver o programa sobre parto, chama a gente de novo, que a gente tem uma história maravilhosa pra contar. Sobre papo. A Olha aí, história é grande. Outro tema pro Tu programa tava na junto, mesa, André, hein? no parto? Tava? Como foi na pandemia, né? A gente não podia entrar doula, não podia entrar enfermeira, não podia entrar muita na gente mochila, assim não. que era auxiliar. Tá na mochila, não. Aí eu falei assim, amor, você vai ter que ir comigo, você vai ser meu doulo, você vai me ajudar. E aí O André, você podia fugir. muita gente Sair falava correndo. comigo assim, não, mas se ele não quiser participar do parto, deixa, né? Em Que nenhum às vezes momento tem eu não homem- quis, eu sempre Às vezes tem homem que passa mal, eu falava assim, que? Eu que vou sofrer todas as dores, ele não vai entrar pra me ajudar. Que foi Mas parto ele entrou. normal, cesariana? parto Foi normal. Meu Deus. Isso é uma coisa, não existe parto normal, gente. O parto é sempre anormal. É verdade. Mas foi normal, foi normal. Mas faz parte da vida e eu acho que isso é outro mito, né? Que a vida muda sempre para pior, isso é uma coisa ruim, não é? Né? As mudanças que acontecem após a maternidade fazem parte da vida, né? O corpo muda, o parto é difícil, a vida muda, mas assim, nada isso torna esse momento uma coisa ruim, né? Pelo contrário, é uma coisa maravilhosa a gente ter ela na nossa vida, a gente é muito feliz. Ai, que delícia. Todos os dias eu oro a Deus agradecendo A gente pela quer ter vida da mais. Natália na nossa né? vida. Vocês estão ruins, a gente não ia querer ter mais. Gente, muito bom. De fato nos inspirou, né? A não ser a gente descobrir que não existe parto normal. Eu não sei se eu entro em desespero já Eu ou não sei, eu já estou desesperado por dentro. Parece que eu estou calmo, mas eu não estou, não. Calma, vai dar certo, vai dar Mas certo. vale a pena, né? Ó, a gente agradece muito a mundo presença passa de por vocês, por estar aqui com a gente de verdade. A gente é honrado em ter vocês na nossa vida, né?
Porque realmente a gente precisa ser inspirado em pessoas que nos aproximam a mais essa questão de maternidade também, né? E paternidade. Então, muito obrigado por fazerem parte disso, Tabita, André, até a Nathalie também tá brincando aí. Me deixou no vácuo antes, tentei brincar com ela, mas eu tô treinando. Eu acho que um grande gasto que tem é financeiramente também, né? Eu acho no início. Eu acho que isso é um outro mito também, né? Que a gente queria falar disso, até esqueceu, mas... 2 minutinhos, vamos lá. A gente não precisa estar muito bem e estável financeiramente para ter filho, porque o filho não tem que estar rico, não tem que estar muito bem. Assim, você tem que ter uma base, assim, né? Mas o filho, ele demanda atenção, ele quer brincar, que você brinque com ele, você ame ele. Então, se ele não vê o tanto de brinquedo que você vai dar para ele não olha isso, Ela né? brinca com panela, com colher, com pedaço de papel. Exatamente. Os que ela mais gosta são esses, que não são brinquedos. Maravilhoso. O programa tá encerrando, Tá né? encerrando, gente, mas antes da gente encerrar, né, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor para todos nós. Tá aqui a Nathalie, linda e maravilhosa, herança da Tabita e do André. E nós queremos encerrar na nuvem com essa imagem linda dessa família abençoada que serve juntos ao Senhor, né, Giba? É verdade. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, tu que tá assistindo até agora. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.